Bem-vindo ao nosso canal Caminhos da Fé, onde nos aprofundamos na rica tapeçaria de narrativas bíblicas para descobrir as lições atemporais e a profunda sabedoria embutidas em cada história. Na exploração de hoje, viajamos pela vida de Nabal, marido de Abigail. Fique no vídeo até o fim para entender a história do homem cuja riqueza era grande, mas cujo caráter era pequeno. O deserto de Parã era um lugar de extremos, onde o calor do dia e o silêncio da noite testavam o caráter dos homens. Foi nesse cenário, entre as pastagens de Maom e do Carmelo, que viveu um homem cuja riqueza era tão vasta quanto seu coração era endurecido. Seu nome era Nabal, um descendente de Calebe, mas que em nada herdara a fé e o vigor de seu antepassado. As Escrituras nos apresentam Nabal não pelo seu potencial, mas pela sua essência. O nome Nabal em hebraico significa literalmente insensato ou tolo. Ele era dono de milhares de ovelhas e cabras, um magnata do deserto, mas sua alma era árida como as fendas da terra seca. Nabal vivia em um tempo de transição e perigo. Davi, o ungido do Senhor, vivia fugitivo, escondendo-se da fúria do rei Saul. Durante meses, Davi e seus homens serviram como uma muralha de proteção para os pastores de Nabal, protegendo os rebanhos de saqueadores e feras. Eles não pediram pagamento, mas agiram com a honra de quem serve ao reino de Deus. Chegou o tempo da tosquia, uma época de celebração, hospitalidade e generosidade no mundo antigo. Davi enviou 10 jovens com uma mensagem de paz e um pedido humilde de provisão. Era o momento de Nabal demonstrar gratidão, de reconhecer que sua segurança vinha da mão de homens que Deus havia levantado. Mas a resposta de Nabal foi o veneno da soberba. Ele não apenas negou o pedido, mas insultou a linhagem de Davi, tratando o futuro rei como um escravo fugitivo. Nabal escolheu a avareza em vez da honra, escolheu o egoísmo em vez da aliança. O texto sagrado destaca um contraste profundo dentro da própria casa de Nabal. Enquanto ele era rude e mau em seus tratos, sua esposa, Abigail, era descrita como inteligente e formosa. Ela representava a sabedoria que ele desprezava. Nabal, em sua cegueira espiritual, não percebeu que sua ofensa havia despertado um leão. Davi, num ímpeto de fúria, cingiu sua espada e partiu para destruir tudo o que pertencia ao insensato. A ruína de Nabal estava batendo à sua porta, mas ele estava ocupado demais com sua própria importância para ouvir o som dos cavalos. Enquanto Abigail se apressava para interceder e aplacar a ira de Davi com presentes e palavras de sabedoria, Nabal banqueteava-se. Ele celebrava como um rei, entregando-se ao vinho e à luxúria, ignorando que o fio da espada estava a poucos quilômetros de seu gargante. Ele era o retrato do homem que confia em seus tesouros terrenos, enquanto o juízo divino paira sobre sua cabeça. O desfecho de Nabal é um dos mais impressionantes relatos da soberania de Deus. No dia seguinte, quando o efeito do vinho passou e Abigail lhe contou o quão perto ele esteve da morte, o terror o dominou. O texto bíblico diz que o seu coração morreu dentro dele e ele se tornou como uma pedra. Não foi a espada de Davi que feriu Nabal, foi o peso de sua própria existência sem propósito. 10 dias depois, o Senhor o feriu e ele morreu. O projeto de vida de Nabal, baseado no acúmulo, no insulto e na autossuficiência, terminou em um silêncio petrificado. Ele teve a oportunidade de abençoar o ungido de Deus e fazer parte da história da redenção, mas preferiu trancar-se em seu castelo de posses. O homem que se recusou a dar um pouco de pão acabou perdendo a própria vida. A história de Nabal é o eco de um alerta que atravessa as eras. A riqueza sem gratidão é apenas um adorno para a ruína.
Ele representa o espírito do mundo que olha para o próximo e pergunta: quem é Davi? Por que eu devo me importar? Enquanto Davi seguia para o trono e Abigail entrava para a linhagem real pela sua sabedoria, Nabal permaneceu no pó, como um monumento a incensaço. Ele nos ensina que podemos possuir o mundo inteiro, mas se o nosso coração for de pedra diante da necessidade do próximo e da vontade de Deus, seremos apenas sombras que o tempo apaga. Sua história nos lembra que Deus é o defensor daqueles que são injustiçados e que a verdadeira inteligência não está em ganhar o mundo, mas em reconhecer a mão do Senhor sobre a nossa vida. Nabal, o rico do Carmelo, deixou apenas uma lição: de nada vale o tesouro no celeiro se a alma está vazia diante do Criador. Se a história de Nabal te inspirou de alguma forma, deixe seu like para mostrar que esse tipo de conteúdo é importante para você. E se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Não se esqueça também de ativar o sininho para receber as notificações de novos conteúdos. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. Vamos juntos espalhar a mensagem de esperança e conhecimento. Que Deus abençoe a sua vida.